O artigo que eu escrevi recebeu o título de Inteligência Artificial e Autoria na Produção Científica em Educação. Então, na introdução, eu começo falando da promessas contradições, né? Que a IA promete resolver tudo, mas entra em conflito com os interesses capitalistas e aí acaba não resolvendo nada e, na verdade, gerando mais problemas. Então, a IA generativa transformou a produção científica e impulsionou detectores algorítmicos e políticas editoriais de regulação da autoria e da integridade acadêmica. A incorporação dessas tecnologias reconfigura as relações entre autor, texto e conhecimento, e sob o materialismo histórico dialético, a tecnologia é a expressão do desenvolvimento das forças produtivas e de seus efeitos sobre o trabalho, ou seja, está tudo vinculado ao capitalismo, ao sistema econômico que a gente vive. A literatura oscila entre o entusiasmo pedagógico e o foco técnico, sem articular os detectores da economia política do capitalismo digital. Então, essa é a lacuna que esse estudo busca preencher, que o meu orientador ele sempre pede que todo artigo científico precisa ter na introdução a lacuna que vai preencher e no final a principal contribuição que trouxe. A questão norteadora, então, é de que modo os detectores de IA e as políticas editoriais que regulam seu uso na educação, na produção científica em educação, expressam contradições entre autoria, trabalho intelectual e controle institucional no contexto do capitalismo digital. Os objetivos, então, geral é analisar, com base no materialismo histórico dialético e na pedagogia histórico-crítica, como os detectores de IA e as políticas editoriais na educação reconfiguram a autoria científica e o trabalho intelectual. Os objetivos específicos, então, é examinar a regulamentação da IA nesses periódicos, identificar concepções de autoria presentes nas normativas, analisar os detectores como instrumentos probabilísticos de classificação textual, compreender as percepções de pesquisadores sobre a sua confiabilidade e relacionar tudo isso aos elementos e categorias do materialismo histórico dialético da PHC. Hipóteses centrais. Então, todo estudo sério, ele não deve confirmar uma hipótese nem refutar. As hipóteses são apenas testadas. Mas aqui as três primeiras hipóteses corroboram altamente o estudo, que seriam que os detectores são incapazes de determinar com segurança a autoria dos textos, isso é quase que confirmado, né? As políticas editoriais apresentam desenvolvimento desigual, e também que detectores imprecisos naturalizam a presença da IA e deslocam o foco das estruturas econômicas para a responsabilidade individual dos usuários. Aí a última hipótese é que não é tão corroborada assim, porque ela é um pouco mais abrangente, né? Que não tem como comprovar aí que é do interesse mesmo das Big Techs que os detectores de IA sejam falhos, apesar de haver indícios de que sim. A metodologia, então, é com base no materialismo histórico dialético, que é a teoria de Marx, né, que leva em consideração o capitalismo e a mais-valia obtida do trabalho dos seres humanos, e a PHC, que é a pedagogia histórico-crítica de Dermeval Saviani, que é um teórico que trabalha aí a questão da necessidade do entendimento do conhecimento construído historicamente e socialmente para conseguir obter uma visão crítica da sociedade e superar as suas contradições e tensões e pressões impostas aí pelo capitalismo, no caso. A abordagem articula uma pesquisa bibliográfica, documental e relato de experiência. A bibliográfica, então, é com base em Marx e Saviani, e também da bibliografia da disciplina eu usei principalmente O'Neill e Pedro et al., do plano de ensino, e algumas leituras que foram passadas apenas pelo WhatsApp, como Olhar Digital, Brasil, entre outras. Aí, documental, foram analisadas 10 periódicos brasileiros, as diretrizes para os autores lá e os fundamentos éticos da revista. E o relato de experiência, como se trata de uma abordagem marxista, as pesquisas marxistas raramente trabalham com questionário e entrevistas. Então, eu utilizei o questionário que foi empregado na disciplina, com 14 estudantes de pós-graduação, como um relato de experiência, e não como uma fonte de comprovação empírica propriamente dita. Os periódicos analisados, então, foram Política e suas políticas sobre o uso de IA. Eu coloquei os links aqui, vamos acessar esse da Educação e Sociedade, por exemplo,
Então, eu acessei as políticas, as diretrizes para os autores e verifiquei aqui, nesse caso, esse periódico diz que o uso de recursos de inteligência artificial generativa é aceitável para a geração de imagens, formatação de referências, traduções de textos, entre outros, e devem ser declaradas no final do texto. Já essa aqui, a praxis educativa, que é a única que utiliza detector de IA, ela deixa claro aqui, então, na sua política, que a revista utiliza software de detecção de plágio e uso de inteligência artificial. Então, ela utiliza o detector de plágio e o de inteligência artificial, ela utiliza os dois. Só que ela não esclarece exatamente qual detector. E ela também não diz se após ali ser confirmado, se há uma avaliação humana conjunta ou se já é automaticamente negada a possibilidade de publicação desse artigo por uma inferência de inteligência artificial apenas. Então, são parâmetros que não ficam muito claros aí, né, nos periódicos. Se ele utiliza um detector de IA, ele deveria explicar exatamente qual, com base em quais inferências dele que será negada a publicação, se houve avaliação humana conjunta, ou se foi tomada a decisão de negar a possibilidade de publicação apenas na opinião da IA, né, apenas com base na informação da IA, que não é que a gente sabe que existem falsos positivos e que podem gerar injustiças, né? Enfim. Aí vê-se aqui que a política sobre IA, ela é bem hetero, heterogênea, né? Alguns utilizam parcial, outras não, outros só para plágio, parcial, não, sim, só plágio. Exige declaração, algumas sim, a maioria não explicita. A autoria por IA é proibida, a maioria não explicita também. Usa detector de IA. A maioria não explicita, a maioria, a grande parte utiliza só para plágio e uma única utiliza para plágio e IA. Então, vê-se aí uma certa falta de explicação mais detalhada de como se dá de fato essa verificação da autoria aí, né, pelas revistas, para o autor saber ao que ele está se submetendo, que tipo de avaliação que ele está se submetendo. Aí, conjuntamente, essa análise ali das diretrizes, eu utilizei então os resultados do questionário como relato de experiência. Eu destaquei aqui algumas perguntas mais interessantes, que já presenciou erro em detector de IA? Então, 57% sim, 8 respondente de 14 dizem que sim. Não sei identificar, 4. Aí vê-se que tem ainda uma parcela que não sabe utilizar essas tecnologias, então elas não são implementadas e automaticamente passam a ser utilizadas. Existe uma série de questões sociais aí que envolve o uso ou não delas. Não, 1% e sim, falso negativo, 1%. Quer dizer, 7,1%, um respondente e um respondente não. Então, isso revela que os erros evidenciam determinações estruturais da própria tecnologia, não se trata apenas de falhas pontuais. Seu alcance se limita à análise formal do texto. Dados: divergência e desigualdades. A questão 17. Em caso de divergência, qual avaliação prevalece? Caso haja uma divergência lá, né, e
a IA aponte alto índice de uso de IA e já a avaliação humana diga que não. O que deve ser levado em consideração? Então, aqui diz que o texto deve ser considerado humano quando há divergência. Aqui, 30,8%, 4 respondentes dizem que não sabe. Então, para ver aí, né, como se dá também essa questão do entendimento de utilização da IA, né, que ela não é apenas lançada e já é automaticamente compreendida por todo mundo. Existe uma série de aspectos sociais que levam ao engajamento delas ou não. E as diretrizes éticas do CNPq, duas pessoas acreditam que deveria se encaixar aqui nessa categoria, equivalendo a 15,4%. Eu não sei se essas pessoas entendem exatamente quais são as diretrizes éticas do CNPq, que o CNPq ele vetou totalmente o uso de detector de IA para os professores que são subsidiados por verbas dele. Então, se eu sou um professor universitário e eu recebo alguma bolsa do CNPq, eu não posso aplicar detector de IA nos trabalhos dos meus estudantes. Isso está completamente vetado. O que as diretrizes do CNPq dizem é que a IA pode ser utilizada pelos estudantes desde que seja de forma ética, desde que a autoria e as responsabilidades da veracidade do estudo sejam todos sempre do autor da pesquisa e nunca da IA. E aqui o texto de IA, uma pessoa respondeu, né? Eu acho que como era bem o início do semestre, aí uma parcela dos estudantes ainda não estava muito antenados na realidade da detecção da IA, né? Da fragilidade dos detectores de IA. Aqui, detectores reforçam desigualdades? Então, aqui 71,4%, 10 dos 14 respondentes disseram que sim. E aí, dois acharam que tem um pouquinho de desigualdade. E 14,3%, acharam que essa desigualdade é mediana. Então, para ver aí a predominância, né, da percepção da desigualdade gerada é realmente a maioria, 10 de 14. Síntese dos dados analisados. Então, conhecimento ele é mensurável, tudo se dá por métricas, né? Não há uma avaliação do processo da escrita, são os resultados que são avaliados. A tecnologia ela não é neutra, a gente sabe que existe inferência já humana lá nos dados que ela produz, né, que ela transforma, e a tecnologia versus o trabalho. A ideia original ela vem do trabalho humano verdadeiro. A IA ela apenas é um simples toque que vai lá e transforma aquilo, reelabora, mas não dá nada de original. A baixa confiança e recorrência de falsos positivos, eu coloquei um positivo com X aqui, evidencia os limites dos detectores para avaliação acadêmica e a autoria permanece sendo considerada humana, né? Apontamentos finais. Então, existe uma heterogeneidade das políticas editoriais, falta clareza ali das suas afirmações, os detectores não determinam objetivamente a autoria e a baixa confiabilidade e ineficácia dos detectores não freia a expansão da IA com tradição própria do capitalismo digital. Isso aqui, então, nos condiciona a entender que, de fato, a maior possibilidade é que essa falha dos detectores, né, na detecção da IA seja do próprio interesse dos donos das Big Techs. Se eles quisessem resolver, já teriam resolvido. Mas não é algo que possa ser de fato afirmado, pois não é algo que se possa comprovar. E mais do que resolver a autoria, os detectores tornam visíveis as contradições entre desenvolvimento tecnológico, trabalho intelectual e controle institucional na ciência. Então, a conclusão é que os detectores são instrumentos auxiliares, não árbitros da autoria. Seus limites revelam que a produção do conhecimento permanece uma atividade humana, social, ética e historicamente determinada. E a principal contribuição aqui, então, que o meu orientador sempre nos orienta a apresentar nas considerações finais dos artigos, é a de que a indeterminação dos detectores de inteligência artificial não constitui uma falha meramente técnica, mas a expressão de contradições estruturais entre desenvolvimento tecnológico, trabalho intelectual e controle institucional na produção científica, tudo mediado sempre pelo capital. A pesquisa oferece uma contribuição teórica e com um pouco de empiria ali, que seria o resultado da entrevista, né,
do questionário que foi respondido pelos estudantes, mas que não são utilizados como resultados empíricos propriamente dito, mas de forma ilustrativa, como relato de experiência mesmo. Então é isso.